E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo na vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da rádio, que Jesus possa nos ajudar, os bons espíritos também. Estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 38, o caso Tobias. No último programa, o André Luiz, nos últimos programas, aliás, a gente viu a surpresa do André Luiz a ver uma família um tanto quanto diferente daquelas que existem aqui entre nós encarnados, quando ele observa o casamento do Tobias. E ele conhece a dona Hilda e a Luciana. E ele foi informado que as duas foram esposas do Tobias na Terra, mas que a Luciana, no mundo espiritual, era tratada como se fosse uma filha, não é? A dona Hilda, não é? No último programa, a Luciana, ela falou para o André Luiz que ela aprendeu, né, que há casamentos de amor na Terra, de fraternidade, de provação e de dever. E ela aprendeu também, e falou para ele, que o matrimônio espiritual realiza-se de alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, e a gente tem a informação, não é? Aqui mesmo, Dona Laura depois vai explicar para o André Luiz também. Não, já explicou, a gente já viu isso, que a maioria dos casamentos na Terra são casamentos de provações, não é? E alguns até de expiações. Mas por conta da nossa inferioridade, né? Porque o verdadeiro casamento é o de almas, e é muito raro na Terra ainda. O Tobias explica isso, ele fala que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar, o que não significa que todo casamento na Terra é de almas, né? Quer dizer, pode acontecer que um dos cônjuges tenha dificuldade ainda, né? Apesar de serem almas muito afins, podem surgir dificuldades por conta do comportamento e do sentimento de um dos cônjuges. Por que eu estou falando isso? Porque no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele relata como foi o casamento dele com a Lívia Lentulus. Eles eram realmente almas gêmeas, almas muito afins, mas o orgulho do senador, àquela época, de alguma maneira superou o sentimento que ele tinha por ela, toda a afeição que ele tinha por ela. E eles ficam separados, não é? Durante 25 anos. Ele isola ela para não participar mais da educação dos filhos, ele isola ela dentro de casa. E eles eram e são almas gêmeas, almas afins. Mas o comportamento dele, né? Mas com certeza, depois que ele conseguiu domar o orgulho dele, a vaidade, ele voltou realmente a se afinizar com a Lívia Lentulus. De determinada maneira, o convívio com ela, né? Então, essa diferença, porque é o sentimento que ainda está entre nós.
O que nós queremos colocar, o que o ensinamento aqui do capítulo passa também, é que o casamento real, como o Tobias explica, o verdadeiro, é o de almas, né? Afinidade. O que não quer dizer que na Terra os casamentos, a maioria não são assim, porque nós temos os nossos compromissos do passado, não é? Para acertarmos as nossas contas com a lei de Deus. E Deus aprove vez por outra, dependendo do caso, e que nós venhamos com aquele que nos deve, ou que nós devemos, como marido e mulher. Pode vir como filho, como neto, como sobrinho, até como vizinho, mas a prova é Deus, vez por outra, que venha como marido e mulher, para que naquele caso a aproximação, né, a proximidade, seja um fator decisivo para o começo de algum resgate, de algum acerto de contas com a lei. Então, ele é sagrado, sim, o casamento, nesse sentido. Por que ele é sagrado? Porque é uma decisão divina. E aí, a gente se aproxima da pessoa pelo embelezamento do corpo, interesses outros, mas, no fundo, está ali um compromisso assumido no plano espiritual, ou então uma determinação divina, que nós devemos respeitar, não é? Então é isso, esse é o ensinamento que o capítulo passa também. Nós, como temos o nosso livre-arbítrio, poderemos não aceitar. Não é? Por isso, são compromissos que a gente vai adiando, mas que uma hora ou outra, né, a gente vai precisar passar pela lição. Então, a gente vai começar hoje lendo o parágrafo, a partir do parágrafo 35, do capítulo 38. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. E Allan Kardec fez essa mesma pergunta aos espíritos. Essa pergunta que o André Luiz fez para Tobias, Allan Kardec fez aos espíritos também. A pergunta é a de 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Então, né, se a pessoa se casou e amou muito o seu companheiro ou a sua companheira, no mundo espiritual continua do mesmo jeito? Resposta: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Coincide com o que o Tobias está falando. Qual é a resposta dele? A afinidade máxima ou completa. Então, para você se casar no mundo espiritual, você se unir a um companheiro ou uma companheira no mundo espiritual, você tem que ter realmente afinidade pura, porque lá não existe. Estamos falando de mundo espiritual equilibrado e superior, não é? E aí depois Allan Kardec, na 298 e da 299, ele vai falar sobre a questão das almas gêmeas, né? Porque o Tobias está falando aqui da afinidade completa. E muita gente, né, tem dúvida na questão de o que é uma alma gêmea. E Kardec perguntou aos espíritos, na 299, e na época de Kardec se falava em metades eternas. E Kardec vai explicar, né, os espíritos vão explicar, Kardec na pergunta 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Aí os espíritos disseram, a expressão é inexata.
Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletas. E na 298, ele vai falar que não existe uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, conforme dá a entender que conforme nós formos evoluindo, não é, o nosso círculo de afeição vai aumentando, com certeza, né? Porque pensando por esse prisma, Jesus é a nossa, né? Com certeza tem afinidade, como o Tobias está dizendo, né? Afinidade completa com todos nós. Nós é que não temos com ele, mas ele, com certeza, tem com todos nós, sem exceção. Nós é que ainda estamos, né, no caminho, estamos evoluindo, estamos melhorando. Então, o que tem que ficar claro para a gente? Se a união na Terra, o casamento na Terra, foi um casamento baseado no amor, na afeição, ele pode, no mundo espiritual, e deve ser perpetuado. Então, no mundo espiritual, você vai encontrar, não é, o seu companheiro ou a sua companheira para vocês continuarem juntos a caminhada. No caso de quem tem, né, quem contraiu segundas núpcias ou terceiras núpcias, a verdadeira companheira ou companheiro desse que casou 1, 2, 3 vezes, vai ser aquela que realmente tem mais afinidade, que no caso aqui do Tobias é a dona Hilda, foi a primeira esposa dele. Porque ele diz que quando conheceu dona Hilda, foi um sentimento puro que brotou, um sentimento legítimo. No caso, quando ele casou com Luciana, né, quando ele casou com a Luciana, a gente pode dizer que era não era conveniência, mas era alguém que iria ajudá-lo. No mesmo caso, o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes, ele foi casado 2 vezes. E a primeira esposa, quando desencarnou, lhe deixou filhos. E ele casou com a cunhada depois. No mundo espiritual, pode ser que nenhuma das duas sejam a sua verdadeira, né, vamos dizer assim, alma gêmea. Isso. Né? Ou pode ser que seja uma delas. Ou por quê? Na Terra, como a Luciana falou pra gente no parágrafo anterior, na Terra existem casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Deve ter os de expiação. Tereza, só uma observação também a mais sobre a questão da alma gêmea. No livro Consolador, nas questões 323 e 325, ditado pelo Emmanuel na psicografia do Chico, o Emmanuel diz que no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem gloriosa, à gloriosa imortalidade. E mais adiante ele diz assim: a ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem. Aí que veio o mais importante para a gente raciocinar. Constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Então, elas caminham e uma buscando, porque uma vai ser sempre superior à outra. Nesse mundo ainda na nossa inferioridade. O caso do Emmanuel, do senador, com a Lívia, à época, aí, com certeza, a alma gêmea que são, quando encarnados, que isso que a Tereza comentou, no plano espiritual, os casamentos que se dão, como o Tobias fala, pela união, a união de almas, de sentimentos, eles podem encarnar e o comportamento ser outro, porque está no corpo, não é? No corpo a situação muda, porque aí tem o nosso livre-arbítrio, tem as influências, que é o que aconteceu com o senador, o orgulho dele, a posição que ele ocupava no império. Ele não conseguiu suplantar isso no comportamento da sua alma gêmea, que era Lívia.
Então, após isso, ela ascende ao mundo espiritual superior, recebida que foi pelos bons espíritos, pelos grandes espíritos superiores, e ele ficou no seu tormento, já um pouco modificado, quando ele desencarna, ficou no seu tormento. E séculos depois é que ele consegue, pela luta interna, consegue se aproximar dela. No livro do professor Clóvis Tavares, ele relata bem isso, quando o Emmanuel, como o padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, ele relata, através da psicografia do Chico, que quando ele foi padre Manuel da Nóbrega, que veio por ordem do rei Dom João III, se eu não me engano, para ajudar aqui na nossa colonização, é que ele consegue começar a resgatar a consciência dele com a Lívia, né? Isso no século XVI. Então, é porque ele enfrenta aquela selva, ele até fala de uma maneira poética, enfrenta a selva do sofrimento aqui no Brasil na época, né, para a evangelização das pessoas que aqui moravam, dos nativos. E era uma dificuldade que a gente nem imagina. E como a Lívia enfrentou as feras na arena do circo por amor a Jesus. E ele, por amor a Jesus, veio para cá. Então a consciência dele é aí que começa a resgatar com ela. Então é o que ele está dizendo aqui no livro Consolador. Repousa, olha, ele fala assim, olha, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas, porque para eu atingir a minha alma gêmea, que ela está em ascensão superior, eu tenho que caminhar, eu tenho que enfrentar, né, os problemas para me evoluir. Então constitui isso, vamos dizer assim, né, Tereza, um incentivo, né? Incentivo incomparável para que a didática é uma alma apoiando a outra. Isso, exatamente, uma alma apoiando a outra. Então, é o que a Tereza leu do Livro dos Espíritos. Não existe metade eterna, não é isso. Mas na medida que o espírito for evoluindo, que está muito longe de nós vamos começar a amar a humanidade de uma maneira geral, assim como os espíritos superiores já conseguem fazê-lo e, é claro, o exemplo maior é Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, na Revista Espírita de 1858, deixa eu ver, isso, no mês de maio, Allan Kardec, ele, através de uma carta que um assinante enviou para ele, ele faz uma análise sobre essa expressão que se usava, as metades eternas, não é? Porque tem até uma música aqui no Brasil que fala da metade da laranja, eu acho que é uma música do Fábio Júnior. Que ele gravou, né? Que ele gravou. Então, ele vai narrar, né, ele vai estudar sobre essa carta, ele coloca aqui na Revista Espírita e no final ele faz um comentário, né, é o mês de maio da Revista Espírita de 1858. E aí ele coloca assim: a teoria das metades eternas é uma figura referente à união de dois espíritos simpáticos. É parecido com o que está no Livro dos Espíritos. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, tratando-se dos esposos e que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem à mais alta ordem. A esfera de seus conhecimentos é necessariamente limitada, e eles exprimiram o pensamento em termos de que se teriam servido à vida corpórea. É, pois, necessário rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, um dia deverão unir-se na eternidade, depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo, porque é o que a gente viu na resposta das 298. Porque, como o Emmanuel coloca no Consolador, aqui na Terra, ao nosso nível evolutivo, a gente precisa desse apoio dessas almas afins à nossa, não é? Mas a gente sabe que existem almas irmãs, almas afins, mas com a nossa evolução, isso, e como eu coloquei, o círculo vai ampliando.
a gente já vai, de alguma maneira, se tornando, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrados e autossuficientes. E aí as nossas afeições vão se alargando até chegar à condição de um Cristo, como é a de Jesus, em que ele é a alma gêmea de todo mundo, né? Ele nos ama a todos. Eu estou lembrando aqui de uma situação que eu vi na internet, um casal, é o teatro que eles fizeram, né, de brincadeira. A esposa falou com o marido assim: meu filho, meu amor, quando a gente morrer, se eu morrer na sua frente, não, se você morrer na minha frente, você vai estar me esperando lá no céu quando eu morrer? Aí ele olhou para ela e falou assim: minha filha, você não lembra o dia do casamento não, que o padre falou lá pra gente, o sacerdote, é até que a morte os separe. Então a morte veio, separou. Ah, ela ficou braba. Quer dizer que ela vai com outra lá no céu? Você vai ter outra? Então, a gente brinca, é uma situação engraçada que eles passaram, mas isso pode acontecer. O caso aqui da dona Hilda com a Luciana, né? Só que aqui tem uma compreensão, mas tem muitos casos que não é assim. Ao desencarnar, o que a lição mostra aqui também no ensinamento do capítulo, nos diz também que eu, muitas vezes, sendo um casamento de expiação, de prova, com dificuldades, não é? Que a grande maioria das uniões são assim, no plano espiritual, dependendo do nosso comportamento, a gente pode estar numa situação numa colônia assim, de harmonia de trabalho e reencontrarmos a pessoa com quem convivemos no passado, pode ser a nossa alma gêmea ou não, e a outra pessoa a qual nós nos consorciamos aqui, ao desencarnar, pode ver esse reencontro. E aí tem que ter a compreensão, é que ele está mostrando aqui. Isso. E o André Luiz estranhou, como nós estranharíamos, e podemos estranhar ao desencarnarmos. Porque o André Luiz falou: como é que fica essa situação, né? É isso que é muito interessante. E agora vai ser a pergunta, né, que ele vai fazer. Mas então, incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei: mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Ele está muito preocupado com isso, né? Pensando também, lógico, como a gente tem comentado, a preocupação do André Luiz é porque ele deixou a esposa viúva. Exatamente. Né? Então, e a gente tem que lembrar sempre que os espíritos são tão bondosos conosco, não é? Que eles, vamos dizer assim, eles não jogam no nosso rosto, com certeza, o que a gente deve fazer, o que está acontecendo, dependendo da avaliação deles, porque para a sobrinha, a dona Laura contou logo: ó, o seu namorado já está namorando, seu noivo já está de olho na sua amiga Margarida. Acho que é Margarida. Acho que é. E eles daqui a pouco vão se casar. Mas para o André Luiz, conhecendo o temperamento de doutor André Luiz, eles tomaram precauções. Então eles foram, como se diz, né, aqui no Brasil, foram comendo mingau pela beirada. Foram mostrando situações de relacionamentos humanos para que ele ficasse mais preparado do retorno dele à casa. Por isso ele foi privado durante quase um ano de retornar ao lar para ver a família. Porque o temperamento dele, o comportamento dele, se ele não fosse de alguma maneira preparado, ele iria se chocar e poderia, né, o sentimento dele destrambelhar muito. Então eles fazem toda uma avaliação, porque cada caso é um caso. Então o caso do André Luiz pelo comportamento dele, pelo tipo de pessoa que ele foi diferente da neta da dona Laura, que na hora a avó falou: ó, pode parar com essa bobagem, porque talvez a neta, ela com certeza sabia que conseguiria receber a verdade. No livro, acho que é No Mundo Maior, não lembro bem,
que o Calderaro fala para a esposa que o marido se suicidou, ele diz para o André Luiz, nem todo mundo está pronto para a verdade, mas apenas para a consolação. Então eles estão de alguma maneira ajudando o André Luiz para que ele tenha, quando ele veja o que vai acontecer, o que está acontecendo na sua casa, ele não se choque tanto e não fique desequilibrado. Estamos encerrando mais um programa. Sim. O tempo vem. O assunto é interessante. Comentaremos no próximo programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.